Hora de chamar a Fernanda Manhota, nossa analista de internacional. Bem-vinda, boa tarde. Manhota, em que medida, essa retomada dos bombardeios em Gaza vai favorecendo ou pressionando Netanyahu na política interna de Israel? Oi, Débora, Yuri, a todos que nos acompanham no 360. Acho que esse finzinho, da nossa reportagem dá um pouco o tom de como as pressões estão sendo elevadas sobre o governo Netanyahu. A gente ontem trazia aqui os dados que foram divulgados e que dão conta de que mais de 70% da população israelense entende que o cessar-fogo, a retomada de um cessar-fogo é prioritária, e isso tem se manifestado nesses protestos em várias cidades importantes do país, não só em Jerusalém, mas em Tel Aviv também. A gente não pode esquecer que boa parte dessa pressão popular vem do fato de que mais de 50 pessoas ainda são mantidas reféns pelos líderes do Hamas, e isso evidentemente cria um mal-estar para o governo, que está sendo acusado por uma série, então, de figuras públicas de estar se mobilizando pouco na tentativa de recuperar esses cidadãos. Eu diria que, para além do protesto das pessoas, do cidadão médio comum, Débora, também a gente precisa destacar outros dois grupos que têm sido muito importantes nesse processo, digamos, interno, de política de Israel. O primeiro, claro, são os líderes da própria oposição de Israel. Então, existem vozes, de lideranças oposicionistas que têm sido muito ativas, muito eloquentes no sentido de cobrar uma posição dessa base do Netanyahu. Eu destacaria o Yair Lapid e o Benny Gantz, claro, que são duas figuras públicas importantes no país e que têm se mobilizado não só para criticar a interrupção do cessar-fogo, mas também têm cobrado respostas diante de várias crises de corrupção pelas quais pessoas ligadas ao governo Netanyahu têm sido investigadas, Eu comentava ontem que um dos elementos que tem sido destacado com mais força na imprensa internacional é o fato de que esse momento de quebra do cessar-fogo coincide com o que estão chamando em Israel de Qatar Gate, Então, são ligações financeiras ilegais entre membros do governo Netanyahu e pessoas ligadas ao governo do Qatar, e isso está sendo um escândalo de grandes proporções. Além desse grupo oposicionista, Débora, e das pessoas que estão fazendo protestos, também é bom destacar que as pressões têm vindo também dos reservistas. Existe um desgaste muito grande, derivado de um cansaço maior, enfim, já que essas pessoas todas estão há um longo período mobilizadas, para dar conta da chamada que foi feita no caso do conflito de Gaza. Então, nesse momento, quem exerce essa pressão com mais força é a população, em grande medida, com as famílias, junto dessa liderança de oposição e dessas figuras que estão nas bases do exército. Por outro lado, quem é que está sustentando essa interrupção do cessar-fogo? Quem é que está apoiando Netanyahu? Em geral, são os grupos, como a gente também já destacou aqui outras vezes, mais à direita do governo, e grupos que estão, de alguma forma, ligados a essas investigações, que eu mencionei. Muita gente, inclusive, tem tratado a interrupção do cessar-fogo, isso é uma abordagem bem comum, como uma espécie de cortina de fumaça que estaria favorecendo, nesse caso, figuras que estavam começando a ficar em destaque em processos de investigação e que agora tem novamente o foco desviado para tratar dos bombardeios e dos ataques, Débora. Obrigado, Fernanda Manhota. A gente volta a conversar daqui a pouquinho.